Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rafaela Karen e esse é nosso Momento com Deus. A palavra que Deus me conduziu para trazer para o seu coração nesse dia é: seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A Bíblia nos diz em Josué, no capítulo 1, no versículo 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Só para contextualizar vocês, aqui em Josué, no capítulo 1, Moisés já havia morrido. Moisés, que é o homem que liderou o povo de Israel pelo deserto, que é o homem que levou o povo de Israel pelo deserto para entrar na terra prometida, e Moisés não entrou na terra prometida. Moisés, o líder, né, o homem que foi usado por Deus para ser líder do povo de Israel, para libertar, o libertador do povo de Israel, ele já havia morrido. E aqui no capítulo 1 de Josué, o próprio Deus está falando para Josué, para que ele não temas, para que ele seja forte e corajoso. O próprio Deus está dizendo a Josué, está fortalecendo Josué, está fazendo promessas a Josué. E o mesmo Deus que falou com Josué está falando com você nesse dia. Não te mandei eu, não temas nem te espantes. Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus está falando para você não temer, não tenha medo. Você precisa ser forte e corajoso. Mas por que, Rafaela? Por que eu preciso ser forte e corajoso diante de tantos intempéries, de tantas situações adversas, de tantas tempestades que parece que vão me consumir? Porque Deus me trouxe aqui nesse dia para fortalecer o seu coração com palavra de ânimo, dizendo: não temas, não tenha medo, filho meu, não tenha medo, filha minha, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Assim como um Deus estava fortalecendo Josué, que estava passando por uma situação de adversidade, Josué, assim como todo o povo de Israel, havia perdido Moisés que foi o libertador do povo de Israel. Então Moisés era o homem que falava com Deus, que ouvia o que Deus tinha para falar e que passava, transmitia a mensagem para o povo. E Josué, ele havia caminhado com Moisés durante muito tempo e agora Deus estava convocando Josué para uma nova missão. Josué agora ia ter a missão de conduzir o povo. Então Deus estava fortalecendo Josué e Deus me trouxe aqui para fortalecer você, porque você também carrega promessas do Senhor. O que você está passando, o que você está vivendo, o que os seus olhos estão vendo e contemplando, não muda a palavra que o próprio Deus já liberou ao seu respeito. A Bíblia nos diz em Jó, no capítulo 42 e no versículo 2: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No momento de maior dor de Jó, Jó disse que sabia que o Senhor tudo pode e que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Ei, o que você está vivendo não muda a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Ah, Rafaela, e o que é que eu faço se parece que eu não vou sobreviver? Seja forte e corajoso. Guarde o seu coração em Cristo Jesus. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A Bíblia nos diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração é a tua mente, guarda a tua mente em Cristo Jesus, porque dela procede as fontes da vida. E como é que eu vou guardar o meu coração se eu estou sem forças para nada?
Não precisa ser muito, só precisa ter constância. Mesmo com sua pouca força, decida permanecer em Deus. Mesmo que você esteja muito desanimado, sem forças, querendo desistir de tudo, se sente e fale com Jesus. Diga: Jesus, Senhor Jesus, vem aqui. Deus, vem aqui, eu quero falar com o Senhor. Tenha misericórdia de mim. Peça a Deus que derrame graça sobre a sua vida e que tenha misericórdia de você. Porque a graça do Senhor é suficiente. Existem momentos que sim, é bem verdade, que nós nos encontramos sem forças, que parece que nós não vamos sobreviver, mas isso é mentira do inimigo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, aleluia, Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Chame por Jesus, clame por Jesus. Ele está ouvindo o seu clamor. Deus, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. A Bíblia nos diz: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontrará. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. E quem busca, encontra. Busque Jesus. Chame por Jesus. Se você está com poucas forças, diga: Senhor Jesus, me ajude. Eu quero vencer, eu não vou desistir, Senhor. Eu vou permanecer fiel ao Senhor até o fim, e você verá a fidelidade de Deus, você verá que Deus é poderoso para glorificar o nome dele na sua vida. Estão dizendo que eu vou sucumbir. Aquele que te guarda não dorme nem tosqueneja. Ei, você não foi chamado para andar pelo que vê, não. Você foi chamado para andar por fé. É por fé, meu irmão, é por fé, minha irmã. É de glória em glória, é de fé em fé. Você não precisa ver para crer, mas creia. Creia, viver com Jesus é chamar a realidade do céu e confrontar com a realidade da terra. Não é negar o que você está vendo, não. É dizer: Senhor, eu posso ter um diagnóstico contrário, mas a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faz a ferida, mas o Senhor mesmo a sara. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Senhor, como eu vi certa vez numa ministração esses dias, a missionária Simone dizendo: eu posso estar passando por isso, Senhor, mas eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive e por mim ele se levantará. Por mim ele já se levantou. Chame a realidade do céu para a sua vida. Declare bênçãos. Não é negacionismo, não. Não é fugir da realidade, não. Você está vendo o que você está vivendo, mas creia e declare bênção sobre a sua vida. Seja você o profeta da sua própria vida. Diga: Senhor, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, tu és poderoso, Senhor, poderoso para derramar uma graça para que eu passe por essa situação, que nem eu mesmo vou saber como é que foi, mas eu sei que foi a boa mão do Senhor. Deus, ele derramou uma graça sobre os seus filhos, que quando eles passam por tempestades e clamam o nome certo, clamam o nome de Jesus de Nazaré, o nome dos reis e do Senhor dos senhores. Coloque as suas expectativas em Deus, coloque as suas expectativas em Jesus, naquele que não falha, que não erra, que chega no tempo certo. Ele não se atrasa, ele chega no tempo certo. Deus tem uma boa medida para a sua vida. A medida de Deus ela é recalcada, sacudida e transbordante. Não abra mão de Deus, não abra mão de Jesus, não abra mão da sua fé, porque Deus, ele não abre mão de você. O que eu faço, irmã Rafaela, enquanto as coisas não estão mudando? Tudo parece um caos, parece que não tem jeito. Continue orando. Continue clamando a Jesus Cristo de Nazaré. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A sua oração, ela sobe ao trono da graça de Deus e de lá ele envia resposta. Aquilo que suas mãos não podem fazer, onde os seus pés não podem chegar. A oração, ela move o coração de Deus e Deus vai onde você não pode ir. Deus entra onde você não pode entrar. Deus resolve o que você não pode resolver. Deus dá a última palavra na sua vida. Creia, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia nos diz no Salmo 121.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo quanto Deus lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir. Continue firme em Jesus Cristo. Continue firme naquilo que Deus já colocou em suas mãos. Não retroceda, continue firme no propósito, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para concluir. Aleluia! Ah, Rafaela, mas você não sabe quantas pessoas têm se levantado, quantos inimigos têm tramado o meu mal querendo me destruir. A Bíblia diz que Deus, ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eu não perco um segundo da minha vida querendo saber o que os meus inimigos... Eu nem sei quem são os meus inimigos. Os meus inimigos, eles não são meus, eles são do próprio Deus. Porque a minha vida é de Deus, os meus sonhos pertencem a Deus. Tudo que leva o meu nome é consagrado a Deus, mas os meus inimigos... os meus inimigos, eles não são meus, eles são inimigos do próprio Deus. Quem contendeu com Deus e teve paz, descanse o seu coração. Não perca a sua paz querendo saber do que os inimigos estão tramando ao seu respeito, não. Invista o tempo que você tem no seu relacionamento com Deus. Entregue tudo a Ele. Clame o nome de Jesus e veja que Deus, Ele já parou o sol quando Josué orou. Deus é o mesmo Deus que salvou Daniel da cova dos leões. Deus é o mesmo Deus que por muitas vezes preservou a vida de Davi. Deus é o mesmo Deus que fez Davi, um menino, vencer um gigante. Deus é o mesmo Deus da minha vida e Ele é o mesmo Deus da sua vida. Ele não mudou, Ele continua tendo todo o poder sobre o céu e a terra. E quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. Invista o seu tempo no seu relacionamento com Deus. Ao invés de você ficar se desgastando, perdendo a sua paz, querendo saber o que estão falando ao seu respeito, o que estão tramando ao seu respeito, quais são as panelinhas que estão se juntando. Não perca seu tempo, meu irmão. Preserve a sua sanidade mental. Invista o seu tempo no seu relacionamento com Deus. Abra o seu coração. Rasgue o seu coração diante de Jesus. Diga, Jesus, entre e faça morada. Me liberta do que eu preciso ser liberta, Jesus. Me liberta dos meus maus caminhos. Toma a cadeira do trono que pertence ao Senhor. Toma todas essas causas, Senhor. Toma todo esse cenário, Senhor. Tudo isso que eu tenho vivido em tuas mãos e faz a tua vontade, Senhor. Se você não sabe mais o que fazer, peça a Deus misericórdia. Peça a Deus que tenha misericórdia de você. Diga, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Aumenta a tua graça sobre a minha vida. Tenha misericórdia, Senhor, de mim. E o que é misericórdia, Rafaela? É Deus não nos tratar como nós merecemos. Se você não tem mais o que fazer, se parece que é o seu fim, peça a Deus que tenha misericórdia de você. Dobre os seus joelhos, feche a porta do seu quarto, entre no seu secreto e fale com o seu pai. Porque o Pai que te vê no secreto te recompensará. Não temas, não tenha medo, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A Bíblia nos diz em Isaías, no capítulo 41 e no versículo 10. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não tenha medo, coloque a sua confiança em Deus. Não tenha medo, peça a Deus que tenha misericórdia de você. Não tenha medo, peça a Deus que lhe esconda a sombra das suas asas. Não tenha medo, peça a Deus que torne você invisível aos inimigos. Não tenha medo, peça a Deus que liberte, que salve os seus inimigos. Não tenha medo, Deus é com você. Não tenha medo. Fique com essa palavra para o seu coração nesse dia. Se inscreva no canal, curte o vídeo e compartilhe o vídeo com 3 pessoas. À medida que você compartilha a bênção, que você receba a bênção em dobro.
Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Abençoado seja seu dia, em nome de Jesus. Amém.